Boa noite a todos. É com grande satisfação que estamos reunidos aqui em mais uma sexta-feira, uma noite tão especial que nós vamos poder estudar um pouco mais de temas relacionados à doutrina espírita. E hoje é um tema muito interessante, é a segunda parte da emancipação da alma, a parte de sono e sonhos. Nós tivemos a primeira parte no mês passado e abordou bastante a parte de persona, e tem muitos outros conceitos de consciência, né, níveis de consciência, quase uma introdução para esse tema tão importante, instigante e que nos chama muita atenção, né, sobre sono e sonhos e o nosso desdobramento espiritual. Meu nome é Renato Nicolau, sou médium do Lar Irmã Zarabatana e com grande satisfação venho hoje fazer o estudo da noite de hoje. Mas antes de começarmos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, deixar os problemas lá fora, as nossas preocupações, que mais nos angustia e nos desequilibra, e o principal é isso, estarmos sintonizados com o plano superior. Então, cada um faça a sua prece interior para estarmos mais bem sintonizados. Graças a Deus. Então, quem não assistiu a primeira parte, sugiro assistir, mas quem já está aqui na segunda parte, assiste e depois complemente com a primeira parte. Será um estudo feito em 3 partes e será um tema bastante interessante para todos nós que queremos entender um pouco mais essa parte de desdobramento, sono e sonhos. Uma primeira reflexão, antes de entrarmos propriamente dito na questão mais teórica e filosófica, nós temos uma importante passagem, né, de Pierre de Chardin. Nós somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Aliás, não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Somos seres espirituais tendo uma experiência humana. Então, a nossa encarnação é um pequeno pedaço da nossa trajetória espiritual. O principal é a parte espiritual e não a parte carnal, e não nós encarnados nessa vida como seres humanos. Então é só para ter essa noção que o que é mais importante e o que é de fato eterno é o nosso espírito e não o nosso corpo. Para entendermos bem aí, contextualizar esse estudo da noite de hoje. Então, a emancipação da alma. A gente vai falar de vários livros na noite de hoje. Temos aí o Livro dos Espíritos, né? Livro dos Espíritos, questão 401. Mas antes disso, qual o objetivo geral da emancipação da alma? E desse estudo que a gente vai fazer nessa parte 2. Entender o processo do desdobramento natural e ou provocado como grande recurso de renovação moral e auxílio aos trabalhos da casa espírita. Então a gente vai abordar essa visão que é muito importante. Por que a gente dorme? Por que a gente se desdobra? Por que a gente tem sonos? Então é isso que a gente vai estar contextualizando na noite de hoje. Então, conforme a pergunta 401, durante o sono, a alma repousa como o corpo? Então a gente sabe que o nosso corpo ele repousa. Não completamente, né? Ele repousa de andar, de pensar, de se mover. Mas a gente sabe também que ele não está completamente inativo. Se o coração não parar de bater ou um órgão vital, a gente vai ter algum colapso ou algum problema sério
ou até mesmo o nosso desencarne. Mas a nossa alma, ela também fica parada, fica ativa, ela fica num estado latente. É isso que a gente vai tentar explanar ao máximo na noite de hoje. Então, o espírito jamais fica inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que prendem ao corpo, e não precisando este, então, da sua presença, ele se lança pelo espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, a resposta à pergunta 401. Então, ele nunca fica inativo. Ele só fica mais livre ao repousarmos no nosso corpo material. Aqui complementando com a questão 407. Basta que os sentidos entrem em torpor para que o espírito recobre a sua liberdade. Então, só para a gente entender que a gente jamais, como espírito, fica inativo. Então, o Livro dos Espíritos, capítulo 8. Entender aqui um pouco mais a pergunta 407. O sono completo é necessário para a emancipação do espírito? Então, a gente precisa estar naquele sono completo, repouso absoluto, para a gente poder emancipar o nosso espírito do nosso corpo carnal? Então, a resposta é não. O espírito recobre a sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Então, somente quando há esse entorpecimento. Ele se aproveita para se emancipar de todos os momentos de repouso que o corpo lhe concede. Desde que haja debilidade das forças vitais, o espírito se desprende, e quanto mais fraco estiver o corpo, mais livre ele estará. Então, como a gente vê aqui esse rapaz aí, né? Ele está aí na frente do computador e deu não sei se foi uma cochilada, né? Pelo menos parece pela foto. Com certeza o espírito dele está mais liberto, aproveitando esse momento para o quê? Para estar mais livre. Quantas vezes em reuniões presenciais no nosso LIS, a gente sente aquele sono enorme quando está assistindo uma palestra, ou até mesmo durante a sessão espírita inteira. O nosso espírito, ele também dormiu ali na palestra? Não. Ele está mais o quê? Liberto para conseguir não se distrair, não esse dia a dia humano está o quê? Mais livre para poder muitas vezes se concentrar mais na nossa palestra. Mas também não vou deixar aí para os dorminhocos dormirem na palestra, né? Mas a gente saber que aquele sono às vezes incontrolável tem uma causa, uma possível causa que a gente está tentando aqui elucidar. Uma nota aqui. É assim que a sonolência, um simples entorpecimento dos sentidos, apresenta muitas vezes as mesmas imagens do sono. Então, às vezes aquela cochilada de 10 minutos, às vezes valeu uma noite inteira de sono. Parecia que você realmente dormiu uma noite toda, porque esses momentos são usados pelo espírito para estar mais livre, estar mais solto e não ficar nesse dia a dia somente aí de mundo carnal, né? Atividade do espírito durante o sono. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu por efeito da atividade da vigília, o espírito vai interperar-se entre os outros espíritos. Então ele vai se recolher o seu corpo. Mas o seu espírito ao contrário. Ele vai o quê? Ele vai fazer a sua atividade espiritual. Aqui é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 28, item 38. Colhe no que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe dão, ideias que, ao despertar, lhe surgem em estado de intuição. Então, muitas vezes a gente dorme ou dá uma cochilada e vem como se fosse uma mensagem, como se fosse um aviso, como se fosse uma passagem que vai acontecer no futuro ou já aconteceu no passado.
Nada mais isso que são o quê? São conselhos, é, são, são informações que o nosso espírito escuta e, de alguma forma, ele joga isso através de highlights, né, de insights, de passagens, para a gente pensar no que, quando o nosso corpo estava parado, estava fora desse dia a dia, comer, trabalhar, dormir, estudar, se preocupar com filhos, com netos, com contas a pagar, etc. Não, ali o espírito estava mais liberto. Por isso, eu escutei uma vez um conselho que eu achei extremamente produtivo. E sempre que te puder, vamos fazer isso, porque eu entendo que é muito útil. Se você tem um problema para resolver, muitas vezes nós somos impulsivos. Nós queremos resolver bate-pronto. Na maioria das vezes, não é o melhor conselho, não é a melhor forma de você atuar. Muitas vezes, antes de você dormir, você deixa o problema, pense no problema e durma. Porque ao você se desdobrar durante o sono, podem ocorrer highlights que vão, muitas vezes, caminhar para uma solução, para você pensar durante a noite, e a primeira imagem que, quando você acordar, pode ser a solução do seu problema. Segue o conselho que eu recebi. Não é só um conselho espírita, não. É um conselho, muitas vezes, de grandes personalidades do nosso mundo político, empresarial, econômico. Eu escutei isso de várias pessoas, que muitas vezes não se resolve no mesmo dia, deixa para o dia seguinte. E às vezes até no dia seguinte alguém já resolveu para você. Então vamos deixar ser menos impulsivos e tentar, com esse processo, conseguir um pouco mais de boas informações, bons conselhos. Agora, tudo também depende da nossa vibração. Se também só pensar coisas ruins, coisas más, andar com espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, ruins, ainda muito limitados, que ainda pensam muito na maldade, na vingança, provavelmente vão vir conselhos de vingança, de maldade, etc. Agora, o que eu estou falando é o contrário. É você rezar, é você elevar o seu pensamento a Deus de uma forma sincera, de uma forma correta e justa, porque você vai estar com maior probabilidade de ser guiado, de ser aconselhado por bons espíritos. Então tome cuidado, que o processo pode ser bom ou pode ser ruim. Depende muito da sua vibração e da sua intenção e intuição. Os espíritos mais imperfeitos, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, buscam a de seus iguais. Claro, se eu gosto de futebol, muitas vezes eu vou procurar, ou até mesmo eu vou me sintonizar nos grupos sociais com as pessoas que torcem para o mesmo time, que gostam de futebol. É uma questão natural, uma questão direcionada, é algo natural isso. Isso vale no nosso mundo carnal, mas também vale para o nosso mundo espiritual. Se você está com boas intenções, pensando na caridade, no amor ao próximo, em boas ações, tanto para a sua família, para a sua comunidade, com uma visão mais social do mundo, espíritos vão ali também sentir que a causa também são deles, e você vai estar congregando espíritos bons. Então pense muito nisso. Não adianta só o processo, mas adianta a sua intuição, a sua percepção, a sua vibração e as suas atitudes. Vão, enquanto dormem, em busca de emoções, talvez menos dignas dos que alimentam quando em vigília. Por que isso? Porque muitas vezes, quando a gente está em vigília, a gente está fazendo come, dorme, trabalha, estuda. Come, dorme, trabalha, estuda. Não tem nem tempo de pensar em besteira. Quando a gente desdobra, opa, agora eu me livrei de todos os problemas do dia de hoje. Aí vai pensar em fazer besteira. Ah, já que não dá para beber, se drogar, etc., pensar em vinganças durante o dia, porque está ali concentrado em fazer suas atividades diárias, é o momento propício para fazer essas coisas erradas. O que falam, né?
mente vazia é oficina do diabo. Então, por isso que é tão importante a gente ter bons sentimentos e estar sempre vigilante e orando para elevar os nossos pensamentos e as nossas ações. Assim, por questões de afinidade, entro em contato com outros espíritos que vivem nos vícios, no erro, na maledicência. Então, precisamos e muito estarmos vigilantes e sempre orando. Os espíritos mais evoluídos, né, em contraparte, vão para junto dos seres que lhes são superiores. Com estes viajam, conversam, se instruem e trabalham. Então, não me venham, eu estou sempre sendo assediado para fazer coisas erradas. Não, depende muito da sua vibração, depende muito do seu estado de consciência. Se você tiver bons pensamentos, bons intuitos, boas vibrações, orando e vigiando, você vai estar mudando toda essa visão e provavelmente vai ter um melhor encaminhamento, uma melhor atração de espíritos bons para junto de você. Tanto no seu dia, quanto principalmente no estado de sono, né? Porque se a gente for ver de 24 horas, a gente passa 1/3 da vida dormindo. Então é um momento muito importante que muitas vezes a gente só pensa em dormir para descansar o corpo ou para descansar a mente. Está muito preocupado, muito chateado, vou dormir. E não é bem isso. É muito mais do que isso. Aproveite essa liberdade provisória para estudar, para em contato com os espíritos superiores, receber orientações. Então a gente vem estudando aí desde 2021 muitos estudos bacanas em Violetas da Janela. A gente vê a importância lá do mundo espiritual, das sessões espíritas, como é que lá a protagonista conseguia conversar com a sua família através dos processos de desdobramentos. Então, quem não lê o livro, leia o livro. Quem ainda possa estudar nas nossas quartas-feiras, tem um grupo de WhatsApp de 19 às 20 horas. Okay? Objetivo do intercâmbio com o invisível: perceber a vida na outra dimensão. Então, é o que a gente fala. A gente morre todo dia. Se eu falar a morte é um problema muito sério, sim, é um problema muito sério para quem faz muita coisa errada ou para quem não sabe qual é o que tem no outro lado. Mas a gente tem que saber que todo dia a gente tem uma experiência com a dimensão espiritual, quando a gente se desdobra através do sono. Então, você não tem muito como ter medo da outra vida quando você se desdobrar. Muitas pessoas têm receio da morte, não porque o que vai encontrar lá, mas pelo sofrimento até você fazer o seu desenlace. Espírita não poderia ter receio ou medo da morte, porque já conhece o processo, né? Consolo para as nossas lutas. Então é um momento ali para você se livrar um pouco desse dia a dia e no mundo espiritual, em vez de ficar fazendo as mesmas coisas no mundo carnal, você vai estudar, vai prestar assistência a desencarnados. Uma palestra também muito boa que eu sugiro são os 75 anos do Lar Irmã Zarabatana, que foi feito pelo nosso colega médium Celso, falando que aquele prédio, por isso é importante vocês escutarem essa palestra no YouTube, aquele é um grande hospital espiritual. Será que a gente não está trabalhando durante o nosso sono nesse plano espiritual no próprio Lar Irmã Zarabatana? Provavelmente sim. Ou, se você desejar, você vai participar dele. Agora, se você não tiver bons pensamentos, boa vibração, bom equilíbrio, com certeza você vai ser tratado e não aproveitar o tratamento para ajudar outras pessoas. Mas só para entender, e é muito interessante, quem não sabe essa história,
assistir esse vídeo no YouTube. Buscar orientação, né? Como a gente vai buscar orientação, muitas vezes com nossos pais, com os nossos amigos, a gente busca, ou deveria buscar mais orientações, quando a gente se desdobra. Quem melhor do que o nosso guia? Quem melhor do que amigos espirituais para nos dar conselho? Eles têm uma visão muito mais ampla da vida. Eles nos conhecem de outras vidas, dessa vida, e vão ver o nosso futuro num outro ângulo, como se a gente estivesse caminhando por uma estrada e o nosso guia estivesse no topo de uma montanha. E realmente ele está lá no topo de uma montanha, porque ele está num outro plano, ele está num plano espiritual. E ele vai ver ali que você está caminhando, ele vai ver o que você já caminhou, vai ver como é que está o seu estado hoje, e vai ver os próximos obstáculos e as próximas conquistas que você vai ter ao longo da sua vida. Então ele vai ter uma visão muito mais ampla. Essa é a visão espiritual. É uma visão superior que pode te orientar de uma forma muito melhor. Mas para ser orientado, nós temos que estar perceptivos também. Estímulo para viver. Quantas vezes a gente vai dormir chateado, cansado das lutas, dos nossos problemas, né? E a gente pede orientação, a gente pede realmente conselho e pede uma energia extra para viver. E a gente acorda muito melhor, como se a gente passasse por um processo de recebimento de energias e colocar na nossa mente uma nova expectativa de vida, uma nova expectativa de viver. Principalmente nesses momentos aí de pandemia ou pós-pandemia, com tantos problemas, né, de desemprego, de catástrofes, de mortes, tantos problemas, muitas vezes a gente vai repousar e vai ter bons conselhos e vai acordar com uma outra energia, com uma outra forma e encarar a vida de uma forma muito mais positiva. E por que a gente não se lembra, né, dos nossos sonhos, né? Se é tão importante, por que a gente não se lembra, né? Então, ou na maioria das vezes, ou somente tem alguns insights, alguns highlights, né? Algumas pequenas passagens, né? Se a gente às vezes dorme 8, 10 horas, depende aí se você dormiu ou não, né? Tem alguns que dormem 4, 6. Por que a gente se lembra às vezes de uma passagem de 2 segundos, 30 segundos, 2 minutos? Porque, né, frente a tanto tempo. Durante o sono, o espírito liberto age e a sua memória perispiritual registra os fatos sem que estes cheguem ao cérebro físico. Então ele vai se processar no plano espiritual, de espírito para espírito, e muitas vezes não vai fazer o link para o nosso cérebro físico, porque o cérebro físico ele está num outro repouso ou processando informações na nossa memória, informações mais orgânicas e não espirituais. Tudo é percebido diretamente pelo espírito. Então, como eu falei, espírito para espírito. Excepcionalmente, as percepções da alma poderão repercutir no cérebro físico. Tá? Então, isso é uma boa explicação porque muitas vezes você não se lembra do sono, do sonho que você teve, né? Ok? Então, da emancipação da alma, né? Aí eu botei aí em cima na esquerda, né? Uma pessoa dormindo com seu cordão de prata e seu espírito, né? Estando aí liberto e indo para aonde seja necessário, né? Ou aonde ele está sendo guiado ou aonde ele queira se guiar. Então, o sono liberta parcialmente a alma do corpo. Parcialmente. Quando o homem dorme, momentaneamente se encontra no estado que estará permanentemente após a sua morte. Tá? Nós morremos todo dia e a gente não percebe. Vamos estudar um pouco mais aqui os ciclos do sono, né? Então, o ciclo do sono, isso aqui
foi tirado, né? Não é só uma questão espírita, né? A gente está passando também uma questão aqui técnica, que é do www.detil-def-ego.blogspot.com. Tá aí quem quiser entrar aí nesse site, que é muito interessante. Então, os ciclos do sono são 5 estágios, tá? Primeiro, estágio 1, sono leve, que é mais ou menos 4 a 5%. A atividade muscular fica mais leve. Acontece algumas contrações musculares. Então você começa a entrar num sono leve. Depois é praticamente a metade do sono, de 45 a 55%. A respiração e as batidas do coração diminuem. Leve diminuição da temperatura do corpo, tá? Então você vai repousando e todo o seu ciclo, tanto o coração quanto os órgãos vitais, vão diminuindo a sua intensidade. Depois de 4 a 6%, você vê uma pequena parcela, começa o sono profundo. O cérebro começa a gerar as ondas delta. Tá? Então ele começa esse sono, praticamente aquele sono profundo mesmo. De 12 a 15%, sono bastante profundo. Respiração rítmica, atividade muscular limitada. O cérebro produz ondas delta. E por último, de 20 a 25%, movimento rápido dos olhos, né? As ondas cerebrais aceleram e o sonho acontece. Os músculos relaxam e a taxa de batimento cardíaco aumenta. A respiração é rápida e não é tão profunda, mas ela começa a aumentar. Por quê? Porque precisa realmente desse fluxo sanguíneo para esse momento aí tão importante, que é onde o sonho de fato acontece. Então são 5 etapas, né, que a gente aí estatisticamente mostrou quanto é em cada parte o que acontece durante o nosso sono, ok? Mas somente uma parcela que a gente pode ter o sonho. Em muitos casos, na maioria dos casos, a gente não se lembra. Então, restrição do sono, né? Os distúrbios associados à privação de sono. Então também tem que entender, porque às vezes eu não durmo bem, porque eu não tive sonho, etc. Então a gente tem que tomar também, entender esse processo numa visão não só espírita, mas também numa visão mais científica, médica, né? Aqui também tirado aqui de um estudo bastante interessante para a gente entender um pouco o processo como um todo. Resistência à insulina. Sem um repouso noturno adequado, o organismo aumenta a produção de cortisol, adrenalina e noradrenalina, hormônios associados ao estresse. Em excesso, eles tornam as células resistentes à insulina, o que dificulta o processamento da glicose e predisposição ao diabetes tipo 2. Então, você não dormir ou não dormir bem é um grande problema. Hipertensão. O cortisol, a adrenalina e a noradrenalina são também vasoconstritores, né? Eles vão para diminuir, né? 4 horas e meia de sono por noite ao longo de 5 noites reduzem até 50% a capacidade de dilatação dos vasos sanguíneos, o que pode levar à hipertensão. Então aquelas pessoas, eu durmo 4 horas por dia muito bem e me sinto bem. Teoricamente, ele está fazendo o quê? Uma exposição maior do seu corpo ao quê? A níveis de adrenalina, noradrenalina, cortisol, e que vai estar não repousando adequadamente o seu corpo. Porque aí não sou eu sou engenheiro, mas se você ler a literatura médica, cardiologistas, neurologistas, você tem que dormir de 7, 8 horas e meia por dia, porque o corpo pede isso, o nosso cérebro pede isso, e o nosso espírito também pede isso.
Doenças do coração. Noites mal dormidas podem alterar os impulsos elétricos que regulam os batimentos do coração. Com isso, aumenta os riscos de ocorrência de arritmias entre as pessoas com propensão ao problema. Obesidade. Durante o sono, o organismo reduz a síntese de grelina, o hormônio do apetite, e aumenta a da leptina, responsável pela saciedade. Quando uma pessoa se priva do repouso ideal, a fabricação dessas substâncias fica desregulada, o que favorece o ganho de peso. Baixa imunológica, principalmente agora nesses momentos, aí de gripe, Covid, tantas outras mazelas, tem que estar com o nosso sistema imunológico alto. A privação de sono provoca redução aos níveis de CD4, CD8 e células T, os principais agentes de defesa do organismo. Dormir pouco pode, portanto, aumentar a vulnerabilidade a doenças infecciosas. Dor crônica. Poucas horas de sono causam desequilíbrio na produção dos neurotransmissores responsáveis por ativar ou inibir a transmissão dos impulsos relacionados à dor, além de aumentar a percepção dolorosa. Estudos mostram que o controle da dor crônica é mais difícil entre as pessoas com distúrbios do sono. Por isso que é tão importante dormirmos bem. Então, o sono, a fase REM, isso desde quando eu era estudante, aí de colégio secundário, que a gente estudava um pouco, alguns conceitos, escutava, a fase REM do sono, se chama Rapid Eye Movement, movimento rápido do olho, traduzindo para português. Então, durante o sono, ocorrem 5 estados distintos, 4 classificados de não REM e 1 de REM. Pode ser caracterizados de acordo com a atividade elétrica cortical de cada um. Passa-se da fase 1 para a fase 2 e desta para a fase 3 e 4, permanecendo-se neste estágio por algum tempo, até haver um retrocesso chegando novamente à fase 1 e desta para a REM. Concluída esta fase, repete-se todo o processo. A cada novo estágio há um aprofundamento maior do sono, sendo que o estágio REM possui características diferenciadas. Então, a gente vai o quê? Sono leve, sono profundo, diminui o nosso nível de batimentos e de respiração e vai fazendo isso várias vezes até entrar no estágio REM, que a gente vai entender um pouco mais. Algumas funções do sono REM. É um estágio de consolidação e armazenamento de informações diurnas. Então, durante aqueles 10, 20, 25%, o nosso cérebro vai estar o quê? Colocando e armazenando informações que a gente viveu durante o dia. É provavelmente nesse estágio do sono que o cérebro organiza informações assimiladas durante o dia. Então, deixa lá o nosso espírito liberto, fazendo seus trabalhos de espírito para espírito, porque o nosso cérebro, o nosso corpo, tem muita atividade no nosso nível corporal para ser feita. Seria também nessa fase que o cérebro estaria eliminando conteúdos inúteis da memória, para liberar espaço de processamento e lidar de forma mais eficaz com as informações mais importantes. É como toda mês eu faço aqui no meu laptop. Eu pego informações boas e armazeno não só no meu computador, como também na nuvem e arquivos mais importantes ainda, eu tenho um HD externo, e as coisas não úteis eu vou botando para a lixeira para diminuir o armazenamento do meu computador, da nuvem e do meu HD externo, exatamente para poder concentrar e organizar as informações mais importantes. Até os 12 anos de idade, há uma maior incidência do sono REM em relação ao total geral de horas dormidas, indicando que nesse estágio do sono há um envolvimento no desenvolvimento cerebral e estabelecimento de conexões sinápticas. Então, por isso que a criança, o tipo do sono e o sono é muito mais intenso e é muito mais duradouro, por uma questão de formação cerebral. Seria essa fase o momento em que a alma, espírito reencarnado, vivencia com maior intensidade suas experiências,
e lembranças espirituais, distantes ou não do corpo material mais denso, do que se utiliza e que, devido a essa intensidade e pelo laço fluídico que os une, se torna necessário que o cérebro físico esteja relativamente mais ativo para receber, aprender e apreender essas impressões. Então, é durante essa fase REM, que é uma pequena parcela durante o nosso sono, que vai fazer todas essas conexões espirituais. Sim, é isso mesmo. Agora vamos ver o capítulo 8 para a gente entender mais de acordo com a doutrina espírita. Muitas vezes, pergunta 409, do Livro dos Espíritos, muitas vezes, num estado em que ainda não é a sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais observamos os mais minuciosos detalhes. É um efeito de visão ou de imaginação? O corpo, estando entorpecido, faz com que o espírito procure libertar-se de suas amarras. Ele se transporta e vê. Se o sono fosse completo, seria um sonho. Tá? Pergunta 412. A atividade do espírito durante o repouso ou sono durante o corpo pode fazer com que o corpo sinta cansaço? Então, se é para dormir, a gente às vezes acorda mais disposto, muitas vezes a gente acorda até mais cansado. Tem lógica esse cansaço? Sim, pode acontecer. O espírito está preso ao corpo, assim como um balão cativo a um poste. Da mesma forma que as agitações do balão abalam o poste, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazer com que se sinta cansado. Então muitas vezes tem um pesadelo. A gente achou que naquele dia a gente ia dormir cedo, poxa, para estar descansado, a gente acorda mais agitado, mais cansado. Por quê? Porque também tem uma influenciação espiritual nesse processo. Não são só as preocupações do dia a dia. É mais do que isso. 5 questões prévias, né, para a gente entender e interpretar um pouco mais esse conceito e esse tema de hoje. São os sonhos o espelho fiel de uma realidade a que ainda não temos acesso? O que sonhas? O que nós sonhamos? É algo real? É algo que aconteceu, acontece ou que vai acontecer? De que tem valido ao homem a tentativa de interpretá-los sem levar em conta as suas verdadeiras dimensões e alcance? Tem lá aquelas interpretações, José que interpretou o sonho do faraó, e tantas outras vezes. Às vezes a gente sonha com uma cobra, sonha com um boi, sonha com um campo verdejante, porque a humanidade inteira quer interpretar esses sonhos. Tem pessoas especialistas em interpretar sonhos, tem livros de interpretação de sonhos. Por que isso é tão intriga tanto o ser humano, né? Que ocorre à margem de nossos sentidos e de nossa consciência do que diariamente nos acontece, né? O que tem a ver com isso, né? Quem maneja durante o sono nossas faculdades mentais, produzindo e reproduzindo vivências, fazendo-nos experimentar sensações tão reais como as de vigília, ou causando na nossa sensibilidade não poucos sobressaltos, né? Muitas vezes a gente fala assim, puxa, aquele sonho foi tão real, parecia que realmente eu vivenciei aquilo, meu coração bateu forte, minha respiração, eu acordei suado. Por que isso, né? Como registrar conscientemente essas vivências ou atuações no plano metafísico, enquanto nossos sentidos cessam suas funções e perdemos conexão com a realidade que nos circunda? É outro tema também bastante interessante. A verdade somente se chega por meio de conhecimentos que dissipem as sombras da incerteza. Os sonhos não podem escapar a essa lei. Em consequência, por essa mesma via, o homem haverá de descobrir o grande agente que os promove. Então precisamos estudar, precisamos interpretar, precisamos estar curiosos, precisamos ler, precisamos ver palestras para entender
um pouco mais essas 5 questões que intrigam em maior ou menor grau todos nós. O sono também, ele foi muito falado no Evangelho, né? Então, aqui Paulo aos Efésios, né? Mas tudo o que é exposto pela luz torna-se visível, pois a luz torna visível todas as coisas. Por isso que foi dito: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. O que? Falar sobre que a importância de você dormir e você ter essa comunhão, essa visão espiritual para você despertar com uma nova visão, que é essa visão do plano não só carnal, mas desse plano espiritual. Pessoal, tem muito tema ainda para a gente discutir. É um tema muito interessante, muito instigante, que desperta o nosso interesse. Então, o nosso tempo está acabando, infelizmente, mas a gente ainda vai ter outras partes para estudar um pouco mais. O que é importante é que desperte essa curiosidade para você entrar no YouTube e ver palestras também, ou temas correlacionados a sono e sonhos, emancipação da alma. Você tem muitos livros para baixar em PDF sobre sono e sonhos, entender um pouco mais. Existem passagens bíblicas. Leia um pouco mais a pergunta 402 a 409 do Livro dos Espíritos. Aqui uma pequena introdução do tema para despertar essa curiosidade, ok? E como o nosso tempo é limitado, estamos acabando agora essa primeira parte para estarmos caminhando para a segunda parte, que é toda a nossa parte de prece e irradiações, todas as nossas orações por eles, encarnados e desencarnados, que tanto precisam de uma luz, tanto precisam de uma vibração positiva. Depois a fluidificação da água, um passe espiritual muito especial, que é muito reconfortante, é muito bom. E essa é a nossa segunda parte, tá? Então, esse primeiro estudo, despertando e preparando para estarmos mais sintonizados, estarmos mais aptos para receber tudo o que essa casa, tudo o que esse plano espiritual tem a nos dar. E tendo sugestões, dúvidas, reclamações, também sugestões de temas para os nossos outros colegas, o Felipe, a Marina, a Rose. Estamos aqui para ajudar todos nós nesse ideal espírita dentro da diretriz do Lar Irmã Zarabatana. Mais uma vez, meu nome é Renato Nicolau, médium do LIS, na Lar Irmã Zarabatana, e com muita satisfação dei a aula de hoje, sabendo que temos um encontro no próximo mês já marcado para estudarmos a terceira parte. Um grande abraço, boa noite e tudo de bom para vocês. Sejam bem-vindos à sala de passe virtual do Lar Irmã Zarabatana. O passe é uma poderosa barreira de proteção espiritual e tem por finalidade auxiliar o nosso equilíbrio energético e elevar a nossa vibração, substituindo os fluidos deletérios por fluidos benéficos. Para iniciarmos a aplicação do passe, pedimos a todos que permaneçam em silêncio, em um local tranquilo, mantendo-se em sintonia com Deus Pai Todo-Poderoso. Relaxem, esqueçam momentaneamente de todos os problemas. Respirem profundo e lentamente. Coloquem-se de forma confortável, fechando os olhos, para que possam assim sentir a energia que vai se formando no ambiente.
estabelecendo uma conexão mental com Jesus, nosso amigo de todas as horas, com Irmã Zarabatana, Corumbá, Curicuri, com os nossos protetores ou com aqueles irmãos espirituais que temos mais afinidade, rogamos nesse momento que desçam sobre nós os eflúvios salutares e benéficos necessários ao reequilíbrio do espírito e da matéria. Senhor meu Deus, permite que os bons espíritos que nos cercam nos auxiliem nessa limpeza espiritual, afastando de nossa mente todos os pensamentos negativos, frutos de nossa condição de espíritos imperfeitos. Que os sentimentos de medo, tristeza, raiva, rancor e todos os pensamentos morais inferiores e pessimistas sejam afastados de nós, como folhas secas que se soltam das árvores e são levadas para longe pelos ventos. Tomemos a consciência de que o nosso ambiente familiar é a base de nossa existência e da nossa jornada aqui no plano terrestre. É nele que nos apoiamos para evoluir. Nosso Senhor Jesus Cristo, Mestre de infinito poder e bondade, pedimos que os espíritos de luz procedam uma limpeza espiritual em nossos lares e em todos os membros da nossa família. Que os desequilíbrios energéticos que hoje sobrecarregam a psicosfera do nosso ambiente, fruto da nossa ansiedade, da falta de paciência e do estresse diário, sejam transformados, desintegrando e desmaterializando todas as energias contrárias ao amor de Cristo. Por um acréscimo de Tua misericórdia, permita, Senhor, que os mentores espirituais retirem todas as enfermidades alojadas em nosso corpo físico, mental e espiritual e limpem os miasmas, as larvas astrais e impurezas espirituais. Se essas enfermidades fizerem parte da nossa jornada evolutiva, rogamos que nos dê força para suportá-las com a resignação cristã, para que não percamos o propósito dessas provações. Que nos momentos de dificuldade tenhamos a força necessária para continuar a caminhada no sentido do bem, do amor ao próximo e da caridade. Que os bons fluidos se estendam ainda aos irmãos necessitados, familiares e amigos, trazendo conforto, coragem e fé para continuarem nessa estrada da vida. E assim, Pai Celestial, com a Sua permissão e com as bênçãos de energias luminosas e curativas de Seus missionários, pedimos que abençoe e envolva em luz os nossos lares, a nossa cidade, o nosso país, o nosso planeta e toda a humanidade terrestre. Que a vibração de amor que se formou em nossos corações, através dessa corrente de pensamento, fortaleça os seres de luz para a propagação do bem e do amor de Cristo. Chegando ao final de nosso passe virtual, faremos então a oração que o Mestre nos ensinou.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Nesse momento, calmamente, vamos abrindo os olhos, retomando a nossa consciência ao ambiente, que agora está repleto de paz e vibrações fraternas. Agradecidos que somos ao Mestre Jesus, a Zarabatana, Corumbá, Curicuri e a todos os demais trabalhadores dessa casa, damos graças a Deus. Que assim seja.